nossos companheiros internautas, o nosso boa noite. Bem-vindos novamente para a palestra na Fraternidade Francisco de Assis. O nosso convidado na noite de hoje, Enéas Martins Canhadas. O Enéas é psicólogo clínico, trabalha no Instituto Evoluir, aqui no bairro do Tatuapé, na capital de São Paulo, e também participa do Jornal da Nova Era, na Rádio Boa Nova, às sextas-feiras. E também do programa Equipe Evoluir, Rádio Boa Nova, sextas-feiras também vai ao ar. E o Enéas traz, na noite de hoje, como tema da sua palestra, para a nossa reflexão, as ordens do amor e da ajuda. Enéas, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo, e o microfone é todo seu. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. E na noite de hoje, nós pensamos em conversar um pouco sobre esse tema, as ordens do amor e da ajuda, que na verdade são alguns conceitos que a técnica das constelações familiares, que é uma técnica que atualmente está sendo muito divulgada, muito conhecida, e é uma técnica dedicada a tratar de questões do relacionamento humano nos grupos familiares, incluindo todas as relações dentro dos grupos familiares. Eu vou aproveitar os conceitos dessa técnica. Quem tiver mais interesse, encontra material na internet sobre essa técnica. Quem tiver interesse também, que quiser requisitar até mesmo um texto, pode pedir para vocês pedem para mim, eu posso encaminhar através de e-mail. E também através dos livros de Bert Hellinger, é um alemão que com frequência vem ao Brasil e foi ele o criador da técnica das constelações familiares, para que vocês se localizem sobre o material que nós estaremos utilizando. Existem muitos livros, vários livros que ele escreveu, e através da internet vocês podem também conhecer esses livros. E esses conceitos nós vamos ver que eles são perfeitamente compatíveis com o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina a respeito das relações entre as pessoas. A partir do quê? A partir dos mandamentos, dos mandatos, a partir da sabedoria, a partir das parábolas de Jesus. E vamos aplicando a cada um dos conceitos e relacionando exatamente com os ensinamentos do Evangelho, e assim nós temos um texto ou um assunto, tanto envolvendo os conhecimentos da psicologia, como também envolvendo o conhecimento que o Evangelho nos oferece e ao qual ele nos solicita atenção e prática. Então, começamos primeiro falando sobre as ordens do amor. Então, o que são ordens do amor? Ou até mesmo, vocês podem estar se perguntando, mas desde quando o amor tem ordens? O que está se falando aí é que na prática do amor existe uma ordem, existe uma organização. Quando estamos falando de prática do amor, estamos falando de prática do amor nas relações familiares, isto é, nos grupos familiares. Então, essas ordens são exatamente uma sequência que, se respeitada, estará perfeitamente compatível com os ensinamentos do Evangelho e com o respeito ao próximo, o respeito às pessoas, considerando tanto para trás, que vem dos nossos pais, que por sua vez vem dos pais e assim por diante, e também
a maneira como nós passamos essa prática de amor para os nossos seguintes, que são primeiramente os filhos, depois os filhos têm filhos que se transformam em nossos netos e assim por diante, de modo que com isso nós formamos uma hierarquia que vem desde a nossa ancestralidade até os nossos descendentes, né? Então, a primeira ordem do amor que está ali, ordem da pertinência. O que quer dizer isto? Que todos os seres humanos têm direito a pertencer. Somos seres sociais, temos necessidade de pertencer. Pertencer a um grupo, pertencer ao grupo familiar, pertencer até mesmo a um grupo de amigos, a uma sociedade, a um clube. Temos necessidade de pertencer a um grupo que tem uma determinada prática religiosa, pode ser a espírita, pode ser a católica, pode ser a protestante, pode ser a budista, pode ser a hinduísta e assim por diante. Então, o que nós podemos perceber claramente é que nós temos necessidade de pertencer. Tanto é que quando somos um tanto quanto esquecidos ou deixados de lado, seja em que situação for, nós nos sentimos muito mal, sentimos marginalizados e nos tornamos exatamente carentes de que alguém nos acolha. Por que nós estamos falando isto? Porque vocês vão ver mais para frente que este pertencimento nem sempre acontece de maneira saudável, mesmo nos grupos familiares. E nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isto se dá. A outra ordem do amor é a ordem da inocência e da culpa. Alguém pode dizer assim, mas espera aí, inocência eu até entendo, mas culpa? O fato é que todos nós, seres humanos, de alguma maneira, em algum grau, nos sentimos culpados. Basta que tenhamos um acontecimento qualquer para nós nos sentirmos responsabilizados ou muitas vezes culpados. E com relação às ordens do amor, nós temos um fato, que isto é verificado em por todos os profissionais, em todos os consultórios psicológicos, psiquiátricos, enfim, o fato de que as crianças têm uma tendência a sentir culpa e a sofrer pelos pais. Isso é muito fácil, quem tem filhos pequenos, quem tem netos, quem já teve filhos, eles parecem naturalmente, entre aspas, sentir-se responsáveis quando algo não vai bem. Essa é o maior exemplo que nós temos é a preocupação que os filhos têm quando os pais se separam. Como eles ficam sempre tentando ver os pais juntos novamente. Não estou aqui fazendo apologia nem dos casais que têm que viver juntos a qualquer custo, nem reprovar os casais que se separam. Mas há um fato que é o de que nós podemos observar claramente como as crianças sempre têm, clara ou indiretamente, uma necessidade de rever os pais juntos novamente. E, na maioria das vezes, acham que os pais se separaram por causa deles, por alguma coisa que possa ter acontecido. E aí valem todas as suposições. Uma malcriação, uma nota ruim na escola, ou um choro, uma exigência, enfim, qualquer coisa vale como uma espécie assim de gatilho que instala dentro de nós a culpa. Sem contar que nós todos, seres humanos, psicologicamente, temos uma espécie de facilidade natural para nos sentirmos responsáveis
não só pelos nossos atos, como também pelos atos alheios. Basta nós pensarmos em frases do tipo assim: nossa, eu fiz alguma coisa que te preocupou, eu fiz alguma coisa que te ofendeu, eu te atrapalhei em alguma coisa. Quer dizer, essas frases que nós falamos tão naturalmente denotam exatamente que nós estamos praticamente prontos para sentir culpa ou responsabilidade. A outra ordem do amor é o dar e receber. Os pais devem dar aos filhos e os filhos têm o direito de receber. Ora, nada mais evangélico do que isso, né? Quer dizer, são os pais que devem dar aos filhos, não os filhos que devam dar aos pais. Quando nós ouvimos, hoje a gente ouve menos, mas quando nós ouvimos alguém dizer assim: eu espero que meu filho ou minha filha cuide de mim quando eu ficar velho. Isto é uma inversão, ainda que seja muito comum numa cultura latina, numa cultura emocional como é a nossa, ainda que nós tenhamos aí as modas caipiras, fazendo aqueles dramas, né, do filho que depois no fim da vida cuida do pai. Tem uma música bem conhecida que fala do couro de boi, né? Exatamente abordando o quê? Essa questão de que o meu pai ou a minha mãe nunca vai ficar abandonado, porque eu vou cuidar deles. Tanto isto faz parte muitas vezes da expectativa dos pais, como também faz parte muitas vezes da proposta de vida de alguns filhos. Por estas razões é que, quando isto não acontece, ou quando um filho despreza o pai ou a mãe, etc., há uma grande culpa, mesmo que ele o faça assim mesmo. E há uma reprovação moral daquele filho que se exime de alguma responsabilidade quando um pai ou uma mãe precisam ser cuidados. Mas, voltando ao dar e receber, os pais devem dar aos filhos e os filhos têm o direito de receber, seja o mínimo ou o máximo, os filhos precisam receber. Isto significa, se nós pegarmos o texto do Livro dos Espíritos sobre a educação dos filhos, nós vamos ver que é uma tarefa do ser humano reencarnado educar os seus filhos, colaborar para que eles sejam melhores, fazer deles seres melhores. De modo que é isto que os pais precisam dar aos filhos. E é isto que os filhos carecem dos pais, mesmo aqueles pais, porque aí nós temos a situação invertida, mesmo aqueles pais que não cumprem as suas obrigações de cuidar dos seus filhos e assim por diante. E, por último, a quarta ordem do amor, que é a ordem do tempo. Como é essa ordem do tempo? Nós falamos agora há pouco que essas ordens vêm dos nossos antepassados, passam por nós e vão para os nossos descendentes. Então, isto significa que tudo acontece numa linha de tempo, de modo que o tempo estabelece os acontecimentos na medida em que coisas ruins ou boas que aconteceram no passado vão ter interferência em coisas ruins ou boas que acontecem no presente e que, por sua vez, vão ter influências ruins ou boas no que vai acontecer no amanhã. De modo que, se um avô não ama o filho que é nosso pai, provavelmente nós não recebemos nem desse avô e nem desse pai uma dose suficiente de amor ou de cuidado ou de atenção ou de compreensão e assim por diante. Assim como quando o grupo familiar tem na sua hierarquia essas demonstrações de amor, de carinho, de boa convivência, significa então
que todos os seus descendentes são beneficiários deste amor, deste carinho, desse cuidado, desta proteção e assim por diante. Quando nós lemos Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em que ele fala da família, ele diz algo que se encaixa muito bem aí, que é quando ele diz que o homem nasce e renasce inúmeras vezes, e ele chama de taba familiar, até que nós possamos vencer, superar, diluir os clichês que plasmamos em existências anteriores. Para que esta reunião várias vezes em sucessivas reencarnações? Para ajustes e reajustes. E no entanto ele não fala de uma convivência obrigatoriamente ou naturalmente feliz. Ele fala que na maioria dos casos nós nos reunimos no grupo familiar para ajustes e reajustes. E ele diz, ligados pelas algemas do constrangimento e da aversão. Então, as maiores aversões, os maiores constrangimentos estão exatamente nos grupos familiares. Os maiores ajustes estão nos grupos familiares. Para que nós não tenhamos a ingenuidade de pensar ou de deixar entrever que a família feliz é sempre naturalmente possível. Ela é possível. Essa felicidade no grupo familiar é possível, desde que nós todos superemos todas as dificuldades e façamos todos os ajustes possíveis, uma vez que nascemos ligados por algemas de constrangimento e aversão. A expressão dele é muito forte, porque não se trata de laços frouxos ou de laços suaves, se trata de algemas. E você algemado a alguém, se não tiver a chave, você não solta. E a chave, muitas vezes, é exatamente o caminho do amor, é o caminho da reconciliação, e nós estaremos vendo isso mais um pouco quando falamos da ajuda. Então, recapitulando as ordens do amor, é o direito a pertencer, é a questão de naturalmente carregarmos uma culpa, de modo que os pais têm que ser cuidadosos nesse sentido, é dar e receber dos pais para os filhos, e não, rio não sobe, não é isso? Rio flui. Você nunca viu um rio subindo, você nunca viu um rio correndo do mar para o interior. Então, assim como o rio, o amor flui, sempre de quem veio antes para quem vem depois. E o tempo como uma espécie de margens desse rio, por onde flui esse amor de geração a geração. E agora vamos ver um pouco sobre as ordens da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Prestar atenção sobre o que dar, o quanto dar e a quem dar. Então, vamos nos fixar um pouquinho nesse primeiro parágrafo. Uma verdade: ninguém pode dar o que não tem. Às vezes a gente ouve oradores, ensinadores, falando um pouco sobre, às vezes, o amor incondicional, por exemplo, e dizendo que a sabedoria está em dar aquilo que nós não temos. Não é possível dar o que se não tem. Então, partimos de um preceito concreto. Você pode doar aquilo que você tem. E você pode doar amor se você é amoroso e amorável. Você pode doar compreensão se você é compreensivo. Você pode doar exemplos se você tem uma conduta admirável e assim por diante.
Então, dá o que se tem e, para quem espera, para quem recebe, tomar apenas o que se necessita. E aí vai um grande ensinamento, porque quando nós queremos reivindicar para nós aquilo que nos é demais, parece que alguma coisa acontece que nós não recebemos. Assim acontece com a ambição, assim acontece com as pretensões e assim por diante. E, por exemplo, quando o povo quis apedrejar a mulher chamada pecadora, Jesus disse o quê? Se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aquelas pessoas estavam reivindicando? Justiça quando não eram justos. Então, você não pode reivindicar a mais do que você pode tomar para você. Esta é a moral da história. Na vida em comum, quando é que a gente toma mais do que merece ou mais do que deve receber? Quando nós, às vezes, tomamos do outro, quando fraudamos, quando... Eu sempre me lembro de uma cena, quando eu era criança, eu trabalhava como entregador de remédio numa farmácia. E a farmácia era de 2 irmãos. E lá no interior, toda semana vinha o entregador de queijo da fazenda e trazia o queijo, deixava lá um queijo para cada um. Um morava em cima da farmácia e o outro morava próximo. Então, estava ali aquela cortesia e um dizia assim para o outro: pega o seu. Não, pega o seu. Não, pode pegar o seu. Não, pode pegar o seu. Então, um deles pegou o queijo e levou para a casa dele. Aí o outro olhou, quando ele subiu a escada, o outro olhou bem para mim e falou assim: eu sabia que ele ia pegar o maior, né? Então, quando nós fazemos algo que não fica claro, explícito, que nós estamos pegando exatamente aquilo que deveríamos pegar, né? Nós estamos tomando mais do que deveríamos, né? Quando, das mais diferentes maneiras, nós passamos a mão naquilo que é do outro, quando nós tomamos emprestado e não devolvemos, né? Quando a gente faz um trambique qualquer para que a gente tenha uma parte melhor e assim por diante, estamos tentando receber mais do que nos foi dado, né? E cada um vai examinando aí o seu interior, né? A segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. O que significa isso? Basicamente significa nós ajudarmos quando é adequado ajudar. Um exemplo. Nós trabalhávamos, a minha esposa trabalhava numa creche durante muitos anos, uma creche de crianças carentes, uma comunidade carente, e ela começou a instituir os presentes de Natal, que era uma coisa que não existia lá. Então, ela instituiu, as pessoas levavam brinquedos para serem distribuídos, as pessoas levavam também roupas, enfim, calçados, etc. E fazia-se um pacote para cada família, com roupas, sapatos e brinquedos, né? Até que uma das mães da creche uma vez procurou minha esposa e disse assim: ô, dona Cleide, eu queria dar uma sugestão. Eu gostaria que a senhora vendesse os objetos, as roupas, os sapatos. O brinquedo era presente das crianças, era outra coisa, mas as roupas e os sapatos eu gostaria que a senhora vendesse para nós. Sabe por quê? Porque a gente se sente muito mal de receber um pacote de roupas que às vezes nem nos serve, ou às vezes a gente nem gosta. E o que acontece é que muitas pessoas nem usam, acabam jogando fora ou dando para outras pessoas. A partir daí ela instituiu um bazar.
e vendia-se por preços simbólicos. Então, uma calça R$2, um paletó R$1,50, um sapato R$1 naquela época. Quando eu estou falando aquela época, eu não sou tão velho assim, mas isso foi por volta de 1990, então já faz 20 anos. De modo que ajudar é uma ciência na medida em que nós precisamos respeitar quem vai receber. Muitas vezes nós corremos o risco de sufocar a quem estamos querendo ajudar. Quando nós ficamos muito em cima da pessoa, do tipo assim, não, deixa eu te ajudar, peraí, não, pode deixar que eu faço, você está muito cansado, pode deixar que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu pego, deixa que eu vou, deixa que eu aconteço, e o outro se sente sufocado. Então, quando a nossa ajuda sufoca o outro, nós estamos desrespeitando o outro ao invés de ajudar o outro. Então, o texto ali fala da ajuda, ajuda que interfere e apoia na medida em que o ajudado permite, e na medida em que o ajudado está pronto para receber. Eu coloquei ali para dar um exemplo de Jesus, mas Jesus fala de dar pérolas aos porcos, não fala? Não deis pérolas aos porcos. Isto é, não deis o que vocês têm de precioso para quem talvez não saiba receber naquele momento. Não quer dizer que nunca mais você vai ajudar, mas naquele momento você estará desperdiçando. Então, é nesse sentido. A terceira ordem é que quem ajuda também se comporte e se coloque como adulto perante um adulto que procura ajuda. Significa amar ao próximo tanto quanto a nós mesmos, como diz o mandamento. Há que se ter uma maturidade em dar e receber. Quando nós bancamos o onipotente, nós estamos, às vezes, infantilizando o outro. O Bert Helling, que é o autor das Constelações, ele tem uma frase que ele diz assim: quando você ajuda sem o outro precisar, você enfraquece o outro. Essa é uma ideia que nem sempre é clara para nós. Mas se você reparar nas frases que nós usamos, quando você diz assim, sabe o que você faz? Eu, no seu lugar, faria o seguinte. Se eu fosse você, faria tal coisa. Quando você está fazendo isso, você está deixando o outro menor. Faz sentido isso? Porque você está dizendo para o outro que você faz melhor. É preciso nós tomarmos muito cuidado, porque na maioria das vezes, quando nós julgamos a outra pessoa, nós estamos dizendo que somos melhores do que ela. Então, é preciso a gente tomar muito esse cuidado, né? Jesus tomava esse cuidado. Quando aquele homem procura Jesus porque o filho dele estava morto em casa, ou morrendo, não sei, não me lembro agora com precisão, e ele diz assim, não, mestre, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diga uma palavra e meu filho será salvo. E Jesus disse assim, volte para sua casa, porque a tua fé te salvou. Jesus não foi na casa dele naquela hora, porque não era necessário e não era cabível. Ia ser demais, além da conta. Aí você fala assim, poxa, mas ia ser um privilégio Jesus visitar aquele homem? Não, o privilégio não estava na importância do visitante. O privilégio estava em compreender a fé e a confiança que aquele homem depositava no Cristo. Então, muitas vezes, a nossa presença pode ser ostensiva em algumas circunstâncias. E é onde, então, nós devemos ter esse discernimento. Então, sermos maduros, sermos adultos, nós não podemos infantilizar o outro.
E às vezes nós corremos o risco de infantilizar o outro. Prestem muita atenção quando você usa as palavras no diminutivo. E aí quem está falando é o psicólogo. Quando você usa palavras no diminutivo, em geral você está diminuindo o outro. Você diz assim, minha mãe me lembra que a primeira namorada que eu apresentei para ela, e que ela apresentou para alguém, ela disse assim, essa aqui é a namoradinha do Enéas. Para quem que você fala namoradinha? Não, essa aqui é a namorada do Enéas, não a namoradinha. Né? Não, eu vou fazer um cafezinho para você. Né? Eu vou preparar, sei lá, algo. Essas frases são muito comuns. E quando nós fazemos isso, nós infantilizamos o outro. Às vezes o outro vem com a sua infantilidade para tentar conseguir as coisas de nós. Ele diz assim, você pode me fazer um favor? Eu estou até sem jeito de pedir para você, mas você pode me fazer um favorzinho? Então, ele está se infantilizando e usando a nossa disposição ou disponibilidade naquela hora. Então, isto distorce as relações humanas. A quinta, a primeira, a segunda, a terceira, ali está a quinta, mas é a quarta ordem da ajuda. A quarta ordem da ajuda é o amor a cada um como ele é. Por mais que a pessoa ajudada seja diferente de mim, aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar na pessoa ajudada. Então, o amor ajuda reconhecendo e recebendo e percebendo a pessoa como ela é. O amor verdadeiro da ajuda, ele não julga o outro, ele não humilha o outro, ele não deixa o outro parecer impotente, ele não deixa o outro parecer incapaz e assim por diante. Então, aceitar o outro como ele é uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa existência. E eu digo isso com uma certa dose de certeza, porque é praticamente impossível nós termos atitudes em que nós não julgamos o outro. Eu tenho a impressão, às vezes, até que o Evangelho poderia se resumir numa frase: não julgue o seu próximo. O dia que nós não fizermos mais isso, nós teremos compreendido todo o Evangelho. Vocês acham que eu estou exagerando? Mas procurem pensar no dia a dia, nos milhares de atitudes que nós temos, quanto nós, sem querer, automaticamente, nem mesmo pensando nisso, nós julgamos o outro. Né? Por que nós julgamos? Porque nós vimos no outro algum defeito ou alguma pequenez em relação à nossa pessoa. Difícil pensar em exemplos, cada um pense aí num exemplo dentro de si. Né? Quando a gente olhamos para o outro e falamos assim, lá vem, ó. Lá vem o quê? Quem lá vem? Né? Já tem aí uma classificação. Nós já, ao vemos uma pessoa, nós já enquadramos essa pessoa num escaninho qualquer, numa gaveta qualquer, que nós já temos de preconcepções, às vezes até mesmo preconceito. Ei, lá vem o baixinho invocado. Né? Lá vem o cara que se aproveita. Né? Isso acontece milhares de vezes, em pequenas e mínimas coisas. Nós não conseguimos olhar para as pessoas sem julgá-las e sem classificá-las. Bonita, feia, alta, magra, gordo, inteligente, desinteligente e assim por diante. Nós não conseguimos, nesse estágio de evolução, nós não conseguimos ainda. Façam um teste, experimentem olhar para alguém sem nenhum julgamento. Ela é uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa.
mas aquele cabelo, eu não sei por que aquele cabelo dela não fica bom, né? A Fátima Bernardes é linda, mas aquele cabelo de Playmobil dela não é justo que uma mulher com aquela fama, aquela posição, tenha um cabelo horrível daquele jeito. Não é possível que a Miriam Leitão não penteie o cabelo para falar na televisão, né? Enfim, isto, vocês vão falar, mas isso não é grave. Não, não é grave, moralmente não é, mas é que nós não conseguimos nos isentar de olhar o outro com algum tipo de apreciação. Esse é que é o problema. E quando fazemos isto, nós não estamos vendo o outro como ele é, de fato, naquele momento. Imaginem vocês agora com relação a qualidades morais, a quem nos fez alguma ofensa e assim por diante, a coisa fica muito mais grave. E daí vem uma dificuldade imensa para o perdão, né? E eu gosto sempre de falar do perdão por uma razão. É muito comum a gente ouvir dizer que é preciso perdoar. Até aí, estamos de acordo. Mas a questão é, olha para o teu inimigo, olha para o teu vizinho, olha para o teu algoz e perdoe. Perdoando, você vai viver melhor e ele vai ser feliz. O problema é como é que eu faço isso? Eu estou morrendo de raiva dele, como é que eu vou perdoar? Algo me impede. Então eu sempre lembro para as pessoas o seguinte: o perdão é o resultado de um processo. Ele não é o começo de um processo. Não é assim, perdoe e tudo vai se transformar. Não. É, transforme e o perdão fica fácil, ele acontece naturalmente. E como é que eu faço isso? Primeiramente, revendo a minha posição, olhando para dentro, e depois olhando o outro. E eu começo a compreender, se eu fizer uma investigação honesta, profunda, eu começo a compreender que naquele momento, naquele dia, naquela hora, o outro teve algum motivo, alguma razão para fazer o que ele fez. E eu começo a perceber que naquele dia, naquela hora, daquele jeito, eu não estava totalmente preparado para entender aquilo que ele me fez. Falando assim parece fácil, mas essa é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem na reconciliação, ainda mais na vida em comum, né? Ainda mais na vida em comum. Quando eu falo vida em comum, estou falando da vida, especialmente dos grupos familiares. E para nós finalizarmos, eu quero deixar com vocês algumas outras dicas de como os sentimentos de raiva comprometem as relações e o amor entre as pessoas. Vamos entender o seguinte, né? Aí tem uma frase que é conhecida como o desafio de Aristóteles, porque é uma frase de Aristóteles, e ele disse o seguinte: zangar-se é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Por quê? Porque somos, via de regra, acometidos dos nossos sentimentos de raiva, que por sua vez tem atrás o quê? Tem atrás a nossa agressividade, que por sua vez tem muitas vezes atrás um desconhecimento de nós mesmos. Então, baseados nisso, vamos ver um pouquinho como a raiva interfere na nossa vida. São tipos de raiva. Quando alguém me agride ou faz uma injustiça comigo e eu reajo. O como eu reajo é que é importante, por isso eu citei a frase do Aristóteles. Não podemos ser hipócritas de dizer que não devemos e não precisamos reagir, pois a energia que produz a raiva também é uma força necessária para transformar. Então, o problema não é a raiva, o problema é a razão da raiva que está contida na raiz daquilo que nos fez sentir raiva. E, andando um pouquinho para trás, a raiva,
ela é uma manifestação de uma força interna que todos nós temos. Então, a raiva não é uma entidade que de repente toma conta de nós e faz com que a gente seja isto ou aquilo. A raiva é a força que nós temos. Vocês já viram alguém numa situação de emergência? Como esse alguém fica forte? Como fica valente? Como ele fica corajoso? Né? Me lembro muito de uma cena, eu tinha acabado de... Nós tínhamos casado há um ano, nós estávamos passando o fim de ano na casa da minha sogra, deu um temporal muito forte, arrebentou um dique, uma represa de água que tinha fora da cidade, e de repente o rio começou a subir. Era um rio que ficava a uns 50 metros da casa, e o rio começou a subir, todo mundo foi olhar o rio que estava subindo, e no tempo que nós voltamos para casa, o rio simplesmente fez esse movimento e alagou a casa, tivemos 1 metro de água dentro da casa. Mas onde eu quero chegar é que a avó da minha esposa, que era uma senhorinha de 1,50 m, 82 anos, 83, ela conseguiu pôr o pé em cima da janela, e ela ia pular a janela se a gente não ajuda. Ela ia pular a janela sozinha. Então, é esta força que existe dentro de nós, que nos faz transformá-la em realizações, em coragem, em destemor, em ousadia, ou também aparece como força de destruição, que quer agredir o outro e quer atingir o outro e assim por diante. Então, esse é o primeiro tipo de raiva que surge como uma espécie assim de distorção desta força que todos nós temos dentro de nós. Se esta força é conhecida e bem dirigida pelos nossos sentimentos, pelos nossos conhecimentos, pelo nosso autoconhecimento e pelo nosso equilíbrio, na maioria das vezes nós não teremos uma raiva destrutiva. Teremos uma raiva que nos ajuda a manifestar as nossas exigências ou as nossas insatisfações. Quando me enfureço e me zango porque percebi que deixei de tomar atitudes, ou deixei de exigir ou pedir coisas que deveria ter tomado, exigido ou pedido. Que eu coloquei ali o desafio de Aristóteles, que eu já falei para vocês. Bom, o que quer dizer esse parágrafo? Eu me zango porque eu percebo que naquela hora eu devia ter feito tal coisa e não fiz. Tem até aquelas pessoas que dizem assim: na hora eu não consigo falar o que eu estou pensando. Eu falo bem depois que passou. E aí dá uma sensação de frustração. Por quê? Porque essa força que estava dentro de mim e eu não consegui expressar adequadamente na hora que eu julgava necessário, ficou o quê? Ficou dentro de mim como um movimento de força, mas que não foi canalizada, não foi dirigida. É mais ou menos quando você leva um susto muito grande, e quando nós levamos um susto, todo o corpo se prepara para quê? Por que a gente assusta? Ou é para enfrentar o perigo, ou é para fugir do perigo, né? Diz que tinha 2 sujeitos na floresta, acampando, e de repente um deles escutou uma onça lá fora. E aí ele saiu, olhou na janelinha da barraca e viu a onça rondando a barraca. Ele voltou correndo, falou assim para o colega: ó, tem uma onça aí fora, e correu calçar o tênis. E o outro falou assim: mas tem uma onça lá fora, você vai calçar o tênis? Ele falou: não, porque eu preciso correr mais que você, né? Então, esta presença nem sempre nós temos. Nem sempre nós temos. E nesta hora o corpo está inteiramente preparado para a fuga ou para o enfrentamento. Como onça a gente não enfrenta com tanta facilidade, então melhor correr. Então o nosso corpo está inteirinho preparado para correr. E ele joga uma adrenalina muito grande no sangue, ele
manda sangue para todos os músculos, especialmente os das pernas, para que você possa o quê? Correr e fugir. Aí de repente você diz assim, não era uma onça, o nosso amigo que chegou e estava imitando onça lá fora, morrendo de rir da gente e tal. Existe o quê? Aquela sensação de relaxamento. Só que o relaxamento vem acompanhado de tremor nas pernas, tremor no queixo, tremor nos músculos, enfim. E, em geral, você vai depois sentir dor no corpo. Por quê? Porque essa adrenalina que foi jogada na corrente sanguínea não foi utilizada e se transformou numa coisa chamada ácido lático, que faz doer os músculos se não utilizado. Então, é esta raiva que muitas vezes nós sentimos quando nós não usamos na hora certa. E não é sair batendo ou derrubando ou arrebentando. É estarmos temperados, estarmos equilibrados para, sempre que necessário, fazer o que tem que ser feito, falar o que precisa ser falado e assim por diante. Quando fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Isso é muito comum também. Nós sabemos, tem uma vozinha dentro de nós, que se nós não reconhecemos, ela fala com a gente à noite. Sempre ela vem falar antes de dormir. E ela diz assim, eu vi que você fez. Mas onde já se viu, ele não devia ter falado aquilo para mim, porque a gente sempre tem razão. E a vozinha continua dizendo assim, mas eu vi o que você fez. Você pisou no tomate. Mas também, você viu? Do jeito que ele fez, do jeito que ele veio falando comigo, eu só podia reagir daquele jeito. E a vozinha continua impassível. Mas você pisou no tomate, você perdeu o controle. Então, essa voz que fala dentro de nós, é a voz que faz a gente ficar com raiva, quando a gente não quer reconhecer. Quando nós olhamos para dentro de nós e dizemos assim, realmente eu pisei na bola, quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou falar com ele, vou esclarecer essa situação, ou vou até pedir desculpas e assim por diante. Quando nós tomamos essa decisão interna, há uma espécie de relaxamento. Porque essa energia de raiva, ela acabou de ser transformada numa energia que vai permitir que amanhã eu enfrente a pessoa e eu vou precisar de força. Não pense que para o bem a gente não precisa de força, porque a gente precisa, especialmente numa situação em que eu tenho que rever alguma atitude, eu vou precisar desta força, mas de forma equilibrada. A outra fonte de raiva é: alguém me dá tantas coisas boas que eu não consigo retribuir, fica difícil de suportar tanta bondade. Uma das razões dos desentendimentos dos casais é quando um é bom demais e o outro é ruim. E sempre tem. Em todo casamento tem um bom e um ruim. Os bons vão no consultório, os ruins sempre ficam em casa. É muito curioso isso. O bonzinho está sempre no consultório falando mal do ruinzinho. Por isso que eu digo que o ruinzinho sempre fica em casa. E estas coisas que acontecem nos relacionamentos, como tem um que é melhor e o outro que é pior, o que acontece? Eu sou um poço de paciência. Eu tenho assim uma paciência. Minha mulher é sempre irritada e tal, e eu sempre tranquilo. Um dia, 2, 5 anos, 10 anos, eu me mantenho assim daquele jeito. Eu compreendo, desculpo. Ela briga comigo, eu que retomo o assunto. Eu que vejo se ela está passando mal. Ela começa a ficar com o quê? Porque ela tenta retribuir. Só que como ela é muito... Eu não estou falando da minha esposa agora. Mas estou imaginando um caso hipotético. Quer dizer, ela, como não consegue isso, porque ela é toda irritada e toda ansiosa, então ela não consegue ter essa mesma bondade para comigo.
e ela tenta retribuir, mas a bondade que vem dela é um pinguinho em relação ao rio de bondade que eu jogo para cima dela. E dentro de algum tempo, o que acontece? Tem no casal uma pessoa que é muito boa, muito compreensiva, muito pacífica, e tem uma outra que está estourando, explodindo de ódio, de raiva. E aí nós temos o quê? Uma situação de desequilíbrio. Então, é curioso o Bert falar que uma das maiores fontes de raiva é a bondade do outro. Então, a bondade precisa de equilíbrio, dentro daquela lei de ajuda, que é preciso dar o quanto o outro pode receber. Porque senão vira uma competição. Eu sou muito bom, você não é tão boa. Eu sou mais bom ainda, né, falando entre aspas, e você não consegue de novo retribuir na altura. Eu sou mais bom ainda e você não consegue retribuir. Daí a pouco você está se sentindo o quê? Um verdadeiro lixo. Menor que eu, impotente. Eu que não consigo ser bom, começo a ter todos os defeitos. Penúltimo, algumas pessoas têm raiva que adotaram de outras contra terceiros, quando nós compramos briga de alguém. Pessoas, muitas vezes, desequilibradas, impulsivas, pessoas odientas, que são doidas para comprar briga. Elas brigam pelos outros. Não, vocês conhecem alguém assim? Aqui eu acho que não tem ninguém, mas por aí tem muita gente assim, né? O que acontece? As pessoas, elas têm um potencial de agressividade que não canalizam, ou não conhecem, ou não tomam muita noção de que ela está dentro delas. Então elas vivem procurando uma briga para entrar. De certa forma é isso. E compram briga de terceiros. Vocês devem conhecer alguém na família que teve uma briga, ele está metido na briga, né? Assim como tem o pacificador também, e assim por diante. Mas esta raiva que existe dentro de algumas pessoas, muitas vezes é por causa dessa característica de se meter na vida alheia. E se você for falar com ele está na melhor das intenções. Dentro da ajuda, ele quer ajudar. Mas de que jeito? Ele quer ajudar com a onipotência dele, ele quer ajudar com a ideia de que ele é bom e você é que não consegue resolver os problemas. Por último, outro tipo de raiva que nós podemos dizer, que é a raiva que se manifesta como pura energia. Pode ser somente agressividade com impulsividade, sem autoconhecimento, o que acaba sendo violência, acaba se transformando em violência. Um fato que vale citar, se vocês leram Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem onde o André Luiz está participando de uma missão de resgate com a Zenóbia. Ele está aprendendo ainda. E havia alguns espíritos que precisavam ser tratados e atendidos, mas eles ainda eram muito rebeldes e não queriam ser ajudados. Então, André Luiz diz assim para Zenóbia: vamos jogar as redes fluídicas, a gente leva eles à força. Depois a gente trata deles, eles vão entender que a nossa intenção era boa. A Zenóbia disse: não. Uma das maiores qualidades que se deve ter nestas missões é a paciência. E aí André Luiz diz assim: naquele momento eu vi surgir dentro de mim o velho homem. Isto é, o homem impulsivo, o homem que achava que podia resolver as coisas pela força e assim por diante. Então, e André Luiz nessa hora estava comprando uma briga, concordam? Porque estava querendo resolver o problema à força. Então, quando nós temos pouquíssimo conhecimento das nossas forças internas, quando nós não somos capazes de, na maioria das vezes, manter um certo equilíbrio, o que acontece conosco é que a agressividade, essa força que todos nós temos, misturado com outra característica, que é aquela do fazer para depois pensar, que é a impulsividade,
sem que nós tenhamos consciência disso, acaba muitas vezes até produzindo o quê? Produzindo comportamentos de violência. Porque eu passo por cima das pessoas, eu desrespeito as pessoas, eu desrespeito a situação, e aí eu pratico o quê? Violência, quando na verdade eu queria, entre aspas, só ajudar a situação. É isto que eu queria deixar com vocês, meio que dando uma aula de psicologia, mas também pensando que todas essas circunstâncias estão no Evangelho, esperando que leve vocês a refletir, a aplicarem algumas dessas coisas no nosso dia a dia, e desejando que o nosso Mestre Maior esteja presente conosco através dos nossos amigos espirituais, para que essa consciência, cada dia um pouquinho, vá chegando até nós. Afinal de contas, a reforma íntima não vai terminar nesta vida, vai continuar pelas outras, mas quanto mais nós fizermos, melhor será para nós e para a nossa evolução. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Obrigada, Enéas, pela sua disponibilidade, em nos trazer todas essas informações para a nossa reflexão. E esperamos contar com você em outras oportunidades. Aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite, o nosso agradecimento por estar conosco novamente, e esperamos estar novamente juntos na próxima sexta-feira. E os presentes, o nosso muito obrigada pela presença.